O mercado de carros estava extremamente aquecido, com carros populares custando um verdadeiro absurdo. Então, será que essa bolha está prestes a estourar? Cerca de 80% dos compradores pagaram acima do preço de varejo sugerido pelo fabricante durante o ano de 2021. E isso afetou tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. O conceito de carro popular no Brasil praticamente não existe mais. Os carros populares novos, que antes custavam em média R$40 mil, hoje estão na faixa de 80 a 100 mil reais. Mas agora, os compradores estão se cansando de pagar preços tão altos nos veículos. E com isso, os preços estão finalmente mais baixos, e a tendência é que continuem caindo. E nesse vídeo, você saberá todas as causas que fizeram os preços dos veículos subirem tanto no mundo inteiro, e por que eles estão com uma tendência de forte queda nesse momento. O primeiro fator que fez com que os preços dos veículos subissem tanto foi o boom da demanda na pandemia. Durante o período da pandemia, foram injetados mais de 5 trilhões de dólares na economia americana e quase 10 trilhões de reais na economia brasileira. Tudo isso para supostamente estimular a economia e para que ela não parasse totalmente. E como as pessoas não podiam gastar com viagens, restaurantes ou algo parecido, elas gastavam com bens de consumo, como imóveis e veículos. Inclusive, foram publicadas pesquisas no Brasil que indicavam que 96% dos consumidores pretendiam comprar um carro em 2021. E nos Estados Unidos, as vendas de carros também aumentaram muito em 2021, principalmente de carros usados. Além da grande quantidade de dinheiro injetado na economia, os juros também estavam baixos. E essa é a segunda causa. Como mais um estímulo para fazer a economia girar, o Fed, que é o Banco Central americano, também manteve sua taxa de juros muito próxima de zero. Os juros ficaram nesse patamar pelos últimos trimestres de 2020 e durante todo o ano de 2021. Existiam até mesmo algumas formas de conseguir financiar um carro com juros de 0% nos Estados Unidos, se o comprador tivesse um bom histórico de pagador. Ou seja, o comprador de veículos nos Estados Unidos em 2021 conseguia comprar um carro financiado sem pagar quase nenhum juros em cima. É praticamente como se ele estivesse pagando um carro à vista. No Brasil, também não foi muito diferente. Os juros estavam no patamar de 2% ao ano, sendo essa a taxa mais baixa na história do país. A combinação de dinheiro na mão e juros baixos fez com que a economia caminhasse muito forte na parte de compra de veículos. O problema é que não tinham carros suficientes para todo mundo, pelo menos carros novos. E aí, nós vamos para o terceiro problema, que ocasionou essas altas que vimos nos preços dos veículos. E que foi a baixa oferta. Várias fábricas pausaram a produção de veículos durante o ano de 2020. E isso continuou em 2021, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, com grandes empresas como a General Motors, a Ford e a Fiat fechando temporariamente suas fábricas. Algumas pesquisas mostraram que somente durante o ano de 2020, a produção mundial de veículos caiu 16%. E mesmo que algumas fábricas tenham continuado a fabricação, elas tiveram outro grande problema, que foi a falta de semicondutores, também chamados de chips. E esse é o quarto problema. Houve uma enorme escassez de chips e semicondutores durante os anos de 2020 e 2021. Os semicondutores são utilizados em diversas partes do carro, de modo que um carro tem em média 1.400 semicondutores. Alguns fatores, como o problema na cadeia de suprimentos e também pausas na produção nas fábricas, podem ser relacionados com essa escassez de chips, principalmente pausa na produção da TSMC, a maior empresa dessa indústria de semicondutores e que fica em Taiwan, perto da China. E quando juntamos uma oferta extremamente reduzida, principalmente por conta da falta de semicondutores, e a demanda está muito elevada por conta de ter muito dinheiro no mercado e juros mais baixos, a gente tem então uma grande consequência, que é o aumento dos preços dos carros. Já que você tem pouco, então você vende mais caro. Nesse gráfico, você pode ver alguns exemplos de preços de carros usados da Ford, Chevrolet e Jeep durante 2020 e 2021.
e a forte alta dos preços que ocorreu em 2022. O que seria normal na hora de comprar um carro? Por exemplo, você comprou um Gol 2019, o que deveria acontecer? Quando você fosse comprar o Gol 2020, deveria ter mais tecnologia do que o modelo do ano anterior, certo? Infelizmente não. Por quê? Por conta dessa falta de semicondutores, o que aconteceu foi que as montadoras acabaram diminuindo a tecnologia. Então, em 2020, o carro tinha uma certa tecnologia, já em 2021, tinha menos tecnologia. Então, juntou todos esses fatores. Pelo aumento na demanda e a baixa oferta, os preços dos automóveis acabaram subindo muito. Mas você pode pensar que isso só deve servir para carro 0 km, certo? Mas na verdade não. Por exemplo, uma pessoa vai na concessionária e quer comprar um carro 0 km, mas tem uma fila de espera, que foi o que de fato aconteceu. O que você faria? Assim, carros populares passaram a ter um tempo de espera de cerca de 6 meses para o carro chegar. Ou seja, um carro com menos tecnologia, mais caro e com uma fila de espera. Então, você como comprador, para e pensa: é melhor eu comprar um carro usado. E foi assim que a demanda pelos carros usados explodiu e, consequentemente, os preços subiram tanto. E com toda essa alta nos preços, os compradores se cansaram e não estão mais dispostos a pagar preços absurdamente altos nesses veículos. Com isso, consequentemente, a demanda começou a dar uma enfraquecida. E já é possível notar uma queda nos preços dos veículos atualmente. Esse gráfico mostra que os preços dos carros vendidos nos Estados Unidos ainda estão bem elevados, mas já deram uma estabilizada e apresentam uma leve tendência de queda. E, por outro lado, a gente vê aqui uma mudança de percentual anual nos preços dos veículos. E a consequência disso tudo é a queda no preço dos veículos. E isso já está acontecendo em carros usados e novos nos Estados Unidos. E agora, vou citar para vocês quais são os motivos que estão fazendo os preços dos carros começarem a apresentar sinais de queda e por que a tendência é continuar caindo. O primeiro motivo que favorece essa queda contínua, no momento, são por conta dos juros altos. Assim como os juros baixos facilitam a compra de um veículo, quando o cenário se inverte e os juros começam a subir, a dificuldade de comprar um automóvel aumenta bastante. Os juros saíram de quase 0% em 2021 para quase 5% em 2023 nos Estados Unidos. E isso torna o financiamento de um veículo muito mais caro. É possível perceber isso na taxa média de juros para financiamentos de veículos nos Estados Unidos, que também subiu entre 2022 e 2023. E isso também aconteceu no Brasil. Os juros saíram de 2% em 2021 e subiram para 13,75% em 2022 e se mantém nesse patamar até o momento em 2023. E os juros de financiamento no Brasil ficaram bem mais altos, chegando a 20% e quase 30% ao ano, dependendo da empresa ou do banco. Ou seja, você junta os preços elevados dos veículos e agora uma dificuldade um pouco maior de uma pessoa conseguir o financiamento para realizar uma compra. Então, isso resulta em uma diminuição da demanda. A segunda questão no momento que está fazendo com que a queda nos preços dos veículos ocorra é a inflação. Basicamente, o que acontece quando os governantes começam a imprimir dinheiro é a inflação. Quem entende de economia sabe que em uma sociedade temos um certo número de bens e serviços sendo vendidos. E, quando se tem mais dinheiro em circulação, consequentemente o dinheiro passa a valer menos, e o preço dos produtos e serviços acaba aumentando bastante. Portanto, a inflação é a desvalorização do seu dinheiro, ou seja, o seu dinheiro passa a valer menos. Atualmente, além dos juros estarem mais elevados, o que torna a dívida mais cara, as pessoas estão com muito menos dinheiro disponível para gastar, por conta da inflação. O ano de 2022 foi um ano que ocorreu um aumento absurdo da inflação nos Estados Unidos. Os preços ao consumidor atingiram 9,1% de aumento, sendo esse o maior aumento dos últimos 40 anos. E essa taxa de 9,1% ao ano nos Estados Unidos é considerado algo realmente absurdo. A média lá é de 2 a 3% ao ano. E no Brasil, a situação também não foi diferente. O ano de 2021 fechou com uma inflação de mais de 10%,
sendo essa a taxa mais alta desde a crise de 2015. O terceiro motivo seria a desaceleração econômica. O ciclo econômico dos países está entrando no processo de contração, ou seja, estão tentando diminuir a inflação, fazendo com que o país cresça menos. É possível perceber isso através das demissões em massa nos Estados Unidos, as recentes falências bancárias, juros altos, consumidores gastando menos e outros indicadores. Tudo isso mostra que as economias estão com a tendência de desaceleração e a demanda por veículos fica cada vez mais baixa. E o quarto principal motivo foi o aumento na oferta. Diversos problemas que foram causados na pandemia já foram resolvidos. As fábricas voltaram a produzir normalmente, e dados recentes mostram que a escassez de chips já não é um grande problema. Sem falar nos investimentos que estão sendo realizados na indústria, como por exemplo os Estados Unidos, que está investindo bilhões de dólares em 2022 e 2023 nesse setor. No Brasil, a produção de veículos também aumentou, crescendo 5,4% no ano de 2022. Enquanto a oferta segue aumentando, a demanda continua caindo. As vendas de carros novos em fevereiro de 2023 fecharam em queda de 8% em relação ao ano passado. E por conta dessa baixa demanda, as montadoras como a Volkswagen e a General Motors deram férias coletivas para seus funcionários em março de 2023. Portanto, com a oferta voltando ao normal e uma demanda em queda, os estoques de veículos também aumentaram. Nos Estados Unidos, a oferta de carros aumentou quase 70% em fevereiro, quando comparado ao mesmo período de 2022. A oferta está crescendo, mas a demanda não, e isso resulta em queda dos preços. Nos Estados Unidos, a Tesla já reduziu os preços dos veículos 6 vezes desde o começo de 2023. A empresa tem feito isso para não perder tanto em quantidade de vendas, já que a demanda por veículos está bastante baixa. E no Brasil, já estamos vendo o cenário dos preços dos veículos se assemelhando ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas vão conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações na opção Todas, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, e até a próxima!